Então, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Estava tentando aqui o acesso da Thalia, não sei o que está acontecendo. Eu fiz um convite de novo para ela entrar aqui na sala, vamos ver se ela vai conseguir entrar, né? Bom, hoje a gente ficou de falar sobre a última parte, né? Da parte de julgamento aí de bovinos, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a última parte, vai fechar. E a previsão é que semana que vem nós tenhamos aula prática, né? Não sei se vai dar certo, porque o professor Wallace, eu tinha pedido ele para que a gente fizesse, então, a aula prática na semana que vem. E ele precisa convocar o colegiado para poder fazer o aceite das aulas práticas da modalidade que eu fiz, né? Tem que passar pelo colegiado. Eu já mandei, já tem um bom tempo, mas o colegiado ainda não se reuniu, então, nós estamos aguardando isso aí, tá bom? Então, pode ser que semana que vem não tenha aula prática por causa desse motivo. Aí a gente vê o que faz. Se a gente deixa você sem aula semana que vem, se a gente coloca a aula teórica no lugar e depois a gente fala a prática, vamos ver depois o que a gente vai fazer, tá bom? Bom, o fato é que essa disciplina, por ela ser 40 horas, a gente acaba que a gente vai ultrapassar, né, a carga horária aí, porque eu não quero deixar que vocês vá embora, né, sem ver toda a parte de julgamento, né? Então, cada encontro perfaz 5 aulas, mas a gente não vai fazer isso de maneira alguma, porque se eu fizer isso, a gente já praticamente estaria quase acabando já a parte teórica aqui, né? Aliás, a gente atingia a parte teórica hoje, né? Só para vocês terem ideia, essa estiquinha de aula já atingiria a parte teórica toda, porque essa disciplina tem 20 horas de prática e 20 horas de aula teórica, né? É uma disciplina que normalmente são 2 horas quando presencial, mas no caso desse modelo remoto que nós estamos fazendo, cada encontro era 5 aulas. Então, hoje mesmo a gente ia atingir, né? Eu não vou fazer isso de maneira alguma, porque a gente vai dosando aí para vocês conhecerem toda a parte de julgamento, né? De principalmente os animais, né? Dos principais animais domésticos aí, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar. Então vamos lá, deixa eu projetar para vocês aqui. Só um minutinho. Bom, agora vocês já estão vendo a minha tela. Então hoje, né, nós vamos continuar com aquela história nossa de seleção de características visuais em gado de corte, só que nós falamos nas últimas aulas, principalmente sobre essa parte lá, nós estávamos falando sobre epimuras, né, que corresponde às avaliações morfológicas, e as epimuras nós vimos, né, a parte do E, do P, do M e do U, não é isso? O E que era estrutura corporal, o P que era precocidade, desculpa, o M musculosidade e o umbigo, né? Vimos também que essas disciplinas, desculpa, essas avaliações, elas têm notas de 1 a 6, sendo considerado 1 e 2 animais de fundo, aquele animal que, né, que ainda precisa, né, considerado um animal bem assim de refúgio, um animal bem ruim, né? Refúgio seria 0, aquele animal muito ruim, né? Mas o 1 e o 2 é aquele animal ainda que a gente considera ele muito fundo, né, de rebanho. 3 e 4 animal de meio, e 5 e 6 os animais que encabeçam o rebanho aí, animais de cabeceira, animais muito bons, né? Bom, o que nós vamos falar hoje é sobre essa parte do o restante das epimuras, né? Que é o R, o A e o S, não é isso? Desculpa, pessoal. No caso do R, A e S, a gente sabe que R é raça, A é aprumos e S sexualidade, né? Com relação a esse tipo de avaliação, né, chamei aqui de avaliação de caracterização desses três, da raça, dos aprumos, da sexualidade, eles já não são mais divididos de 1 até 6, tá? Então, de 1 até 6 é só o EPIMU, né? Daqui para frente, ó, de raças para frente, raças, aprumos, sexualidade, aí são 4 notas só
onde um é um animal considerado muito fraco para aquela caracterização, 2 regular, 3 bom e 4 animal muito bom, né? Só para a gente ter um pouco aqui de ideia, aqui estaria então as 4 características, né? Envolvendo a parte de morfologia, né? Que é a estrutura corporal, precocidade, musculosidade e umbigo, os scores, que são dados de 1 até 6, né? E o 0, aquele animal que é completamente desclassificado, aquele animal muito ruim, né? E aí, a gente teria as características raciais, né? Aprumos e sexualidades, para completar as epimuras, com os scores de 1 até 4, tá bom? Lembrando sempre aquela ideia, né? 1, 2, animal de fundo, 3, 4, animal de meio, 5 e 6, animal de cabeceira, quando eu estiver trabalhando com morfologia, e caracterização, aí 1, 2, 3 e 4, 1 muito fraco, 2 regular, 3 bom e 4 muito bom. Alguma dúvida aqui, galera? Tranquilo? Podemos seguir? Pode. Então, bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, aquela parte do EPIMU, né, EPIMU, né, elas devem ser avaliadas, então, em lotes contemporâneos, né, principalmente observando a ideia de melhoramento, não é isso? E quando a gente falar das outras, né, das raças, dos aprumos e das sexualidades, aí elas são avaliadas individualmente. Então, EPMU eu tenho que sempre que avaliar em grupos, né? Os animais quando estão no mesmo grupo. Quando eu estiver falando de caracterização racial, aprumo e sexualidade, aí eu avalio sempre individualmente, né? Com a ideia de tentar observar sempre o melhor reprodutor, a melhor matriz aí nesse caso, né? Bom, então, a primeira parte, que é a caracterização racial, né? O ideal é que tenham, né, sejam previstos os padrões raciais das respectivas raças envolvidas. Eu devo considerar isso. Lembrando que Brasil, tá, galera? Pensando em Brasil, você vai ter muito mais avaliações, né, com gado zebuíno, tá? Na parte de gado de corte, né? Nós não temos tanta parte de julgamento em, em taurinos aqui no Brasil, principalmente porque os zebuínos aqui, no caso de gado de corte, né, vamos falar assim, é maior rebanho. Só para vocês terem ideia, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias para conferir. É, nós ainda não tivemos a avaliação do novo censo, não, mas o último censo nós tínhamos 200 milhões de cabeças de gado, é quase o mesmo número, é quase um animal por pessoa aqui no Brasil, né? No Brasil nós temos aproximadamente 220 milhões de pessoas, e tem gente que fala que nós temos 200 milhões de cabeças de gado, outros falam 210, está dentro desse contexto aí, né? E só de zebuínos são 180 milhões, tá certo? São 180 milhões de zebuínos. Então, você tira aí para as outras raças, né? E aí você tira gado de leite, gado de corte, né? Em torno de 20 a 30 milhões apenas, tá certo? O resto tudo é zebuíno. Por isso que a gente vai fixar mais nos zebuínos aqui mesmo. Embora o que a gente vai falar aqui se aplique assim, em outras, né, nos taurinos também, tá bom? Então, com relação às caracterizações raciais, aí é dentro de cada associação. Então, é preciso entrar nas associações e verificar quais são os padrões pré-estabelecidos para cada raça que está se avaliando, né? Então, é muito importante que faça isso, tá bom? É lógico que esses animais eles têm algumas particularidades, né? Aqui vocês podem olhar, né? Por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui é muito fácil a gente já descobrir, a gente já falou quem que é, né? Esse aqui é uma vaca G, por exemplo, não um touro G, uma vaca G. E aqui eu tenho uma vaca, um touro, sim, provavelmente é um touro, né? Cindy, né? Esse aqui é mais fácil da gente ver, por exemplo, né? Por causa da orelha grande do Brasil, né? Esse fica esse chifre para cima, é mais tranquilo também de observar, um cangaiã, né? Esse de cá
com esse chifre bem elíptico aqui, ó, muito fácil também do zerar, né? E aí a gente fica com esses três aqui, que são os mais difíceis para a gente caracterizar, né? Os três aqui. Esse aqui é bem característico, a gente conhece ele, é o nosso maior, no animal que nós mais temos aqui, que é o Nelore, né? Esse aqui, por essa cabeça um pouco mais quadrada, assim, ó, né? Muito lembrando a do G, é o Brahma, e por fim, o 8 aqui, o Tabapuã. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Bom, o que, que a gente precisa observar, então, quando a gente fala com relação à caracterização racial? Bom, principalmente a caracterização racial é dada, lógico, no animal inteiro, mas muita parte da caracterização racial está na cabeça do animal. Então, a gente vai ter que observar tipo de marrafa, por exemplo, né? O chanfro do animal, como é que funciona, as ganachas, né? Que é essas bochechas aqui do animal, o tipo de orelha, né? Fronte, o tipo de focinho, o tipo de boca, né? Formato dos olhos, tá certo? Isso tudo compõe a caracterização racial dos animais, né? E são coisas que a gente tem que observar e que faz com que eles diferenciam muito uns e outros, né? Então, por exemplo, além de olhar aqueles que a gente falou aqui, né, o tipo de chifre, por exemplo, tem outros aspectos que a gente verifica aqui, ó, que eu até deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ver se vocês conseguem lembrar o que, que significa cada um deles aí, né? O que, que significa o 1, por exemplo, o que, que significa o 2, o 3, né? O 4 você sabe, né? O 4 é fácil, cupim, né? O 5, por exemplo, o 6 também você sabe, né? 5 e 6, doce longo, né? Mas então, pessoal, isso tudo fazem parte, né? Quem sabe o que é o 8? Essa voltinha que tem aqui, ó, na perna do animal, quem sabe? Jarrete. Jarrete, parabéns, jarrete. Tem gente que não sabe o que é um jarrete. Né? E o 10, que é na frente? Seria joelho. Joelho. O 10 é o joelho, né? Por atrás aqui é o jarrete, na frente é o joelho, né? O 9 é a barbela, por exemplo, né? O 1 é o chanfro, aqui nós temos tudo, olha lá, marrafa, chanfro, fronte, né? Chanfro cá embaixo, marrafa lá no alto e a fronte esse aqui, a testa do animal, né? Uma marrafa é onde fica no meio dos dois chifres aqui. Né? Então, os animais eles têm muita diferença aqui e são onde a gente observa mais essas caracterizações, tá bom? Bom, com relação ao Nelore, por exemplo, a gente vai ver que tem uma variação muito grande, né? Note que o animal tem essa variação. O que é que vocês observam, por exemplo, olha só para você ver no Nelore, olha como é que é difícil às vezes, né? A gente falar em caracterização racial, por exemplo, ó. Note que, olha o tipo de olho, completamente diferente, né? 3 animais da mesma raça com olho diferente, né? Chifre nem se fala, você vai ter um animal que por exemplo, mocho, né? Já vem efeito genético aí da mochidão, né? Então, você já mostra que é uma diferenciação. Dá uma olhadinha, por exemplo, ó, na fronte desse aqui, desse e desse de cá. Esse animal aqui com a fronte muito menor que os outros dois, né? Se você olhar o focinho também, é um pouco diferente, né? As pregas das barbelas, a gente vê que é diferente. Então, o Nelore, ele tem muita variação, né? E a ideia, então, é aquilo que eu falei para vocês, ver o que cada associação está buscando, né, em termos de padronização racial, certo? Aqui, ó, só para vocês terem ideia, os dois são, né, machos, dois machos aí, olha a diferença, né? Olha a diferença, diferença na cor, diferença até na forma, no formato do olho, olha aí, ó, o formato do olho deles são um pouco diferentes, né? Olha essa cabeça aqui dele, que diferença. Lembra uma cabeça parecida com um animal meio cruzado aí com G, por exemplo, tem essa volta elíptica aqui, principalmente na marrafa e na fronte aqui. Olha que esse que já tem uma marrafa, uma fronte mais achatada, né? Então, só para vocês mostrarem, esse aqui já tem umas ganachas mais, né, uma bochecha mais gordinha aqui, esse aqui quase não tem, já é mais fino. Então, o próprio Nelore ele tem uma variação muito grande, e aí
é preciso, né? E aí vocês vão perguntar, qual que é o ideal, professor? É esse aqui, né? Ideal é esse aqui, da caracterização racial. Esse aqui já começa a ser animal com cara aí de... Pode ser até puro, mas ele vem aí já de, né, fugindo, vamos falar assim, da caracterização racial do animal, tá? Professor, Pode falar. esse mais escuro aí seria poderia ser uma característica do Nelore pintado? Não, Nelore pintado, ela é bem pintado, né? Ela é Porque preta, ele é uma preto, modificação da preto com genética mancha dele. branca. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Ele é bem escuro com mancha branca ou alguns são mais assim, uma cor mais café, né? Uma cor de bem um marrom já chegando no preto assim, né? E aí esse aqui você vê é um animal mais acinzentado, né? Em bovinos, a cor de pelo, principalmente, né? Ela se eu não estou enganado, acho que são 9 genes que estão relacionados aí, você entendeu? Aí você tem um gene que dá mancha branca, gene que né, dá o animal todo branco. O Nelore pintado, se eu não estou enganado, eles consideram ele sempre esse preto com as manchas brancas, né? Ou o marrom café com as manchas brancas, né? Aqui não, aqui já é um cinzentado mesmo, entendeu? Entendi. Obrigada. Fêmea e macho, né? A gente vai ver, depois a gente vai, quando a gente estiver falando de sexualidade, a gente vai ver que tem essa variação, né? Dentro da própria raça Nelore também, mas dá para você ver que as fêmeas elas têm caracterizações diferentes dos machos, em termos de cabeça mesmo, né? Note que é bem diferente, né? Note que, por exemplo, o chanfro do animal é bem mais fino na fêmea, enquanto o macho é um pouco mais grosso, né? A marrafa mais larga aqui também, a fronte também mais larga, né? E aqui, é a mesma raça? Vou ajudar vocês. Dá uma olhadinha nessa cabeça aqui. O que essa cabeça aqui parece? Não parece com Gir? Então, se parece com Gir, se tem uma cabeça, lembrando a cabeça de Gir, é Brahma, né? O Brahma tem sangue Gir, tá? Por isso que ele tem essa cabeça diferente aqui. Então, aqui eu tenho um Nelore e um Brahma, tá? Pra vocês A, verem a diferen... diferença. a diferença também que eu percebi é que o Nelore, a parte da cabeça é mais, perfil mais reto, e a do Brahma, ele vem mais, tipo, com uma Elíptico. curvinha no final, chegando perto do focinho. E quem é que tem essa curvinha aqui? O Gir. Hoje, uhum. E em Por cima isso que na ele puxa cabeça esse G também. aí, né? Sim, o Uhum. Nelore, você tá certo. O Nelore tem um chanfre e a fronte chatada aqui, ó. Né? Enquanto o G tem essa volta elíptica aí, ó. Por isso que você consegue descobrir. Por que eu tô falando isso, gente? Porque até eu mesmo, estudante de zootecnia, cheguei lá de frente, por exemplo, fui na exposição, tava passando vergonha, né? Vi um Brahma e falando, olha que Nelore bonito, e era Brahma. E passa vergonha enquanto estudante, né? Então, estou ensinando vocês para vocês verem, mais ou menos, nas caracterizações raciais, cuidado. Há uma diferençazinha também no tipo de orelha, tá? Vocês vão ver que a orelha do Nelore é um pouquinho menor, mais pontiaguda. Do Gia ela é um pouquinho mais arredondada, a gente vai ver. Olha o focinho do Nelore também, ele é mais fino, enquanto do Brahma é mais grosso, né? E aí, o que nós temos? Esse é fácil. Esse é G, né? E o do meio? Vou ajudar vocês, tá? Do meio é Nelore. E esse de cá? Tabapuã, né? Tabapuã parece muito o Nelore, só que muito mais acinzentado, tem essas manchas brancas aqui no rosto, aqui, que é bem na cara, aqui próximo dos olhos, que é bem característico do Tabapuã, né? Tem uma mancha bem interessante aqui, ó, que começa lá na marrafa, desce até lá desculpa, começa na marrafa, vai até lá no chanfro do animal, tá vendo? Bem escurecido aqui, bem característico, né? Esse aqui é o tabapuã. Nós temos um touro tabapuã lá no IF, né? Nosso touro que a gente tinha lá, um touro tabapuã. Não sei se era, parece que ia desfazer do touro agora. E esse, com essas orelhonas grandona e comprida?
Do Brasil? Hindu Brasil. E aí eu tô te mostrando dois tipos do Brasil, os dois aceitam, tá? Por que será que ele sai com essa cor assim, escurecida, assim, essa cor queimadinha? Qual raça que vocês conhecem que tem essa cor bem queimada aqui, ó? Guzerá. Guzerá. Então significa que no Hindu Brasil tem sangue de quem? Guzerá. Né? Do Brasil, uma raça formada aqui no Brasil, ela leva o Guzerá, o Tabapuã e o Nelore na composição racial dela, tá bom? Então, por isso, né? Parece muito ó, eu falei Tabapuã, não, é o Gir, tá? É o Gir, tá bom? Ele tem, ó, de novo, ele tem o Nelore, Gir e Guzerá, né? Essa curvinha aqui, essa bundinha pequenininha aqui, ó, mais curtinha, é do Gir, ó. Isso aqui é bem característica do Gir, ó, né? O Gir não tem esse comprimento tanto de carcaça, não, né? Então, bem característica aí do Gir, né? Então, aqui o tabaco, e essa cor preta aqui, nessa cor escurecida aqui do Zerá, né? Então, é uma raça brasileira, mas às vezes ela sai branquinha, né? Sai branquinha também. Mas a cabeça, olha que interessante, galera. Olha a cabeça. De quem que é esse tipo de cabeça aqui, elíptica aqui, desse jeito? Não tem como vocês errar. Só existe um bovino que tem esse tipo de cabeça. Que é o quê? O gir. Então dá para vocês verem que a caracterização racial por onde ela vai passando, né? Esses dois aí, o da esquerda, Guzerá, né? Eu acho um bicho muito bonito, o Guzerá, viu, gente? Tanto a vaca como o touro são maravilhosos. Um dos que eu mais gosto é o Guzerá. Olha aí que maravilha, né? E o Cindy, né? Que o gado Cindy. Cindy é bem mais baixinho, o gado tem mais aí atingindo, acho que no máximo 1,60 m, né? 1,70 m, acho que menos que isso, 1,60 m. É um animal bem baixinho, é uma gracinha também. Só para vocês verem isso aqui, isso não é em zebuíno, isso é em taurino. Mas por que eu trouxe essa figura? Uma vez eu tive numa fazenda aqui próximo, em Buriti Alegre. Eu fui numa fazenda, um camarada que faz cruzamento de blonda aquitânia com Nelore lá. Eu até falei isso para vocês. E aqui é uma coisa que eles verificam lá, achei muito interessante. Por exemplo, eles olham, porque quando eles fazem esse cruzamento, aí eles estavam fazendo a raça Blue Anel, né? Que eu já tinha falado com vocês isso aí. O que eles observam lá? Eles observam, por exemplo, até o formato do cílio dos animais, né? Essa parte aqui em volta dos olhos aqui, mais clara, porque era típico de animais mais lanosos, né? Então, na formação da raça Blonel, por exemplo, os animais que saíram com essa cara aqui, né, com uma sobrancelha, vamos falar assim, mais clarinha, e com esses cílios muito claros aqui, com essa parte mais, né, mais clara aqui, ó, ele não dava composição racial do Blonel, então ele tinha que ser eliminado, né? Aceitava os animais desse jeito aqui, por exemplo, os 50% e os 100%, né? Esses dois aqui eram eliminados, né? E tinha uma explicação, né? Porque isso aqui quando bate, principalmente se você está fazendo animal cruzamento de um taurino com um zebuíno, a função sua que você quer, principalmente a pasto, né? Esse animal aqui, a pasto, ele sofre muito, principalmente nas regiões dos olhos, não tem proteção contra raios ultravioleta, por exemplo, igual essa proteção que vocês estão vendo aqui, ó, né, na pele. Então, só para mostrar para vocês verem, né, até onde a caracterização racial verifica. Né? Até isso eles verificam, tipo, o formato do olho, o que tem em volta do olho ali, o tipo de cílios, o tipo de sobrancelha que o animal tem, porque senão isso não dá caracterização racial, tem que ser eliminado o animal, tá bom? Qual a parte dos aprumos? Aí o que a gente vai ver? Bom, então no caso de aprumo, né, da parte do ar, né, nós já vimos um pouco racial, agora a parte de aprumo, serão avaliados, então, através das proporções, né, direções, angulações e articulações dos membros anteriores e posteriores. Então, eu vou observar sempre os membros, como é que é o formato desses membros, como é que é o formato das pinças do animal, o jeito que o animal pisa. Então, aqui, por exemplo, dá para você ver que isso aqui não é uma boa pinça, né? A gente não precisa ser especialista para verificar que isso aqui é um animal que tem uma pinça, né, que não está em boa condição. Acho que todo mundo consegue identificar que isso aqui são pinças dos membros posteriores, né? Não é isso? Todo mundo consegue entender que isso aqui são
de membros posteriores. Então, observe esse tipo de pinça. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Né? Aqui, um pouco, dá para você observar, por exemplo, um animal com os jarretes, né, para dentro, né, os joelhos bem com os jarretes para dentro e as pinças voltadas para o lado de fora. Né? Isso tudo é um aprumo inadequado, certo? Então, aqui, por exemplo, é uma figura muito interessante. Olha que fêmea bonita essa. Né? Se você verificar bem, essa fêmea aqui, ó, ela está muito melhor do que essa outra aqui. Né? Isso aqui foi lá na 37ª Esposebu. Mas olha que defeito mais bobinho que ela tem. Olha as pernas. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo que estão meio... Está vendo que faz as pernas da frente aqui, ó, ela faz uma curvatura aqui, ó, vindo aqui na paleta até chegar no joelho aqui, ó, os joelhos mais fechados, tá vendo? Isso aqui é um defeito. É uma fêmea perfeita, né? Chegou no aprumo, ao problema. Ah, professor, mas qual o problema de aprumo? Animais com problemas de aprumo tendem a ficar menos tempo no sistema de produção, porque o animal claudica mais, né? O animal, ele sente com o tempo, com o passar do tempo, à medida que ele vai ganhando peso, né? E principalmente que a gente está considerando animais que tem que estar preparado para pasto, um animal desse que precisa de caminhar distâncias longas para obter alimento, ele vai sofrer mais, né? Então, ele tem que ser eliminado mais cedo. Por isso que a gente tem que verificar aprumo. Essa é a importância. O aprumo dessa vaca aqui é perfeito, tá certo? Perfeito, do jeitinho que tem que ser. Enquanto dessa aqui, ele é para dentro, né? Então, o que a gente vai observar nos aprumos? Né? Os aprumos do animal, a gente sempre tem que pensar o seguinte: o animal, você imagina uma linha reta passando lá no meio do cupim dele, ó, lá no meio bem no meio do cupim, ele desce ali pela paleta e passa pelas unhas de trás aqui do casco, né? Então, o ideal é exatamente esse formato aqui, né? Qualquer coisa fora dessa situação aqui, o animal está fora de aprumo. Aqui, dos membros posteriores, a mesma coisa. Aí, o que vocês vão começar a observar? Vocês vão ver que, por exemplo, tem animal que os membros anteriores, ele vem mais para frente. Ou, às vezes, ele vai mais para trás, né? Isso faz com que o animal sinta dor ao caminhar. Aqui é a mesma coisa, você vai ver que o animal vem cá para frente essas pernas, ou ele fica apoiado com as pernas cá para trás. E o que isso é importante? Porque esse tipo de inclinação, tanto para frente quanto para trás, vai proporcionar um animal uma pisada diferente. Então, por exemplo, animais que têm a tendência, né, por exemplo, de ter os membros posteriores para frente ou os anteriores para frente, ele tem uma tendência a pisar mais achinelado. Aí, quando você vai olhar aqui os cascos, aqui nas pinças, toda chineladona, né? Em vez dela pisar, né, com toda a parte do casco, né, toda a parte da pinça aqui apoiada ao chão, ela começa a apoiar a parte de trás maior da pinça, né? Então, fica aquele animal com casca chinelado, fica com as unhas bem para frente, bem característico. Quando o animal tem o contrário, né, ou seja, quando essa parte, né, essas patas vão para trás, né, para trás dessa linha imaginária, a ideia é do animal pisar encastelado, ela pisa mais na ponta da pinça. E ao pisar na ponta da pinça, né, o animal ele acaba deteriorando essa ponta da pinça mais vezes, ele não apoia o pé direito, né, totalmente o pé, ele começa a pisar sempre por cima, né, e aí é onde o animal começa a sentir dor. Normalmente o animal vai mancar mais, né. Então, pessoal, imagina você andando sempre na ponta dos seus dedos, você não vai sentir muita dor. É assim que o animal sente também, tá bom? Então, é bem característico. Então, aqui, só para a gente chegar mais próximo, né, para a gente ver, então, aquela linha imaginária passando entre as unhas de trás ali, ó, e as unhas da frente, da pinça. Então, esse seria a inclinação ideal. Ele tem que ter uma certa inclinação. O animal tem essa inclinação aqui da pata, né? O que não pode é esse, por exemplo, essa porção aqui, ela está totalmente aqui acima, né? Passando essa linha aqui, passando, por exemplo, aqui ó, no meio aqui da pinça, ou totalmente para frente, tá? O jarrete também a gente observa ele por trás. Então, observando por trás, a gente vem verificar se, por exemplo, se o jarrete está mais fechado, o que vai fazer animais com pernas mais ganchudas, né? Mais para dentro, né? Ou mais para fora, né?
que o pessoal chama de pernas em forma de alicate, né? Que a gente vai verificar então. Então a gente tem que olhar o animal. Então, olha, veja bem, você olha o animal lateralmente, né? Observa o animal lateralmente, observa as pinças da frente, as pinças de trás, a posição das pernas, né, na frente e atrás, do anterior e do posterior, desculpa. Depois você observa o animal por trás, para verificar se essas pernas estão mais ganchudas, por exemplo, ou mais alicatadas, né? Arqueadas. E depois verificar pela frente, né? E aí, verificar pela frente é a mesma coisa. Eu vou verificar se o animal está pisando, né? A pisada dele. Se os membros anteriores, se eles seguem uma linha reta com o corpo, ou se eles estão mais para dentro, ou se estão mais para fora, da mesma forma, em forma de alicate ou em forma de gancho, né? Aqui a pisada, de novo, para vocês verem, né? Aqui a pisada ideal, né? Uma pisada muito ideal aqui. Aqui uma pisada que eu disse para vocês, às vezes o animal pisa com o membro, né? Principalmente o membro dianteiro, o anterior, né? Com a linha passando, olha só para você ver o tanto, olha, ela vem correta aqui, a perna do animal, chega aqui, ela é um pouco arqueada para trás, tá certo? Esse tipo de pisada aqui até que não dá problema no casco, não. Mas o animal pisa, ele tem uma pisada errada, né? Agora, essa aqui é que eu falei para vocês que é a pisada chinelada. Olha lá a pisada chinelada, né? A ponta da pata do animal muito para frente, né? Então, essa pisada aqui tem a tendência a chinelar muito o casco. Agora, os membros posteriores, né? Então, aqui, ó, o aprumo correto, né? Aqui, bem exagerado para frente, que vai fazer com que o animal tenha uma pisada achinelada, e aqui, muito para trás, o aprumo, né? Vai fazer com que o animal tenha uma pisada encastelada, né? É muito comum você verificar isso aí no animal todas as vezes, tá? Aqui, só para a gente, mais uma figura, né? Para a gente tentar mostrar para vocês alguns defeitos, né? Alguns aprumos classificados com defeitos aqui. Então, aqui, por exemplo, o animal muito fechado por trás, né? Pisada das duas pernas muito próximas. Aqui, o que eu estava falando para vocês, ó, o jarrete ganchudo, né? Formando um gancho, o jarrete quase se fechando aqui. Aqui está exagerado, né? Tem animais até que chegam nessa situação, mas aqui está muito exagerado. E aqui ele mais arqueado, né? Então, os jarretes para fora, né? Aí, ó, outra situação, né? Só que aqui, ó, observe que a pata aqui você não teve muita diferença. Aqui começa a ter problema de pata aqui, ó, o animal pisando com o lado de fora das pinças, tá vendo? Então, o lado de fora das pinças desgasta mais que o lado de dentro, né? No caso aí do animal, por exemplo, de pesada a mais arqueada. E aqui mais ganchuda, o animal pisando com as pinças do lado de dentro, tá vendo? Então, a tendência de crescer mais pinças para o lado de fora. As pinças do lado de fora ficam maiores, né? Outro tipo de defeito, por exemplo, aí já no membro anterior, né? O animal vem até com a paleta correta aqui, vem, só que chega aqui, ele não tem uma certa inclinaçãozinha, então ele pisa bem encastelado, né? Aqui o animal aberto por trás, de frente, né? O animal já com as pinças abertas por de frente, então pisando, ó, o lado de dentro das pinças, tá vendo? Aqui o que eu chamo de encastelado, né? O animal pisando, né? O membro anterior muito para frente de onde deveria estar, né? Aqui o que eu chamo de debruçado, que é o animal com os membros muito para trás, né? E aqui o que eles chamam de ajoelhado, né? O animal normalmente ele tem aqui dá para você ver no joelho do animal, ele começa a inchar, tá certo? Por causa do tipo de pisada. Isso aqui é muito comum porque começa a acumular líquidos do joelho aqui no animal e isso incha, né? Você coloca a mão, você vai sentir que está inchado, tá certo? Então, só para a gente ver algumas fotos aí para mostrar para vocês. Então, aqui o encastelamento das unhas, né? O animal com a pisada muito em cima da unha, na parte da frente,
Tá vendo? Então, o animal não tem a pisada total em cima das pinças, né? Pisa bem na frente. Aqui um animal, olha aí para você ver, ó, com as pernas excessivamente curvas, né? Que eles chamam de foice, de foice, né? O animal com ela para trás, ela não tem uma certa curvatura. Aqui a perna reta, olha lá. Na perna reta que a gente vê a presença das ovas no jarrete, né? Você chega aqui nos animais aqui, você consegue ver o inchaço aqui, tá? Aí o problema de cascos posteriores, né? Às vezes o animal tem esse problema de aprumo aqui, ó, com a pinça para o lado de fora crescendo mais. Aliás, a pinça para o lado, essa pinça que dá de fora, crescendo mais. Isso é típico de animal que está pisando em cima das pinças do lado de dentro, né? Aqui uma pinça correta, e aqui um defeito mesmo na pinça aqui, principalmente por pisada chinelada, né? Quando o animal pisa mais para a parte de trás da pinça que da frente. Então, não apoia tudo. Aí a pinça fica chinelada, dá essa característica, né? Aqui, a pisada chinelada, que eu havia falado para vocês, que é essa situação aqui. A pinça pisada normal, né? O jeito certo de pisar. E essa situação de cá, quando ela pisa para o lado de dentro da pinça, né? Então, aí, ó. Pinças voltadas para o lado de dentro, que eu havia dito. As pinças do lado de fora tendem a crescer mais do que as de dentro, né? Aqui o animal cambota, né? Aqui a gente chama de cambota ou de alicate, né? Então, isso tudo é aprumo, defeito de aprumo, tá certo? De novo, pinça para fora, né? Pisada da pinça para fora, errado. Em vez do animal pisar assim, ele está pisando para o lado de fora, né? As pernas para fora, não é isso? Perna de pato, né? Aprumo cambaio, joelho para dentro, aí, ó. Só que aqui ele tem o joelho para dentro, mas e as pinças do lado de fora aqui, ó, tá vendo? Pisando pro lado as pinças do lado de fora crescendo mais do que as de dentro, né? Aqui de novo, né? Cambaio, ou seja, animal com o joelho bem fechado, né? Encostando quase um no outro e pinças pro lado de fora também, tá? Aqui já é deformidade nas unhas, né? Então, o animal que nasce com a unha deformada. O aprumo do animal está até correto, mas a unha nasce torta, tá vendo? Isso aqui é um problema de aprumo, né? Aqui também, ó, problema de aprumo, ó. Animal pisando pro lado de dentro, tá vendo? Pinça lá de fora crescendo. Né? E aqui um animal com aprumo correto, totalmente correto. Olha aqui, né? Pinças bem cuidadas, sadias, sem problema algum. Note que o animal ele tem um arqueamento bem sutilzinho, né? Mas nada que a gente fala assim, nossa senhora, o animal chega a ser cambaio, nem nada. Então, é um animal bem feito, né? É desse jeito aqui que tem que ser, tá bom? Tranquilo, pessoal? Com relação à sexualidade, aí o que a gente fala, né? Bom, busca-se a masculinidade nos machos, lógico, e a feminilidade nas fêmeas, né? Isso aí que está lá nos livros lá de julgamento dos animais, né? Só que aí, o que a gente precisa de ver, né? Algumas características são específicas para macho e outras para fêmea. Com o avançar das idades, essas características vão ficando cada vez mais acentuadas, né? Por exemplo, nos machos, né, os manuais falam que os machos têm que ter cara de macho, né? Eles falam que essa cara de mal, né? Esse chanfro é mais curto, né? E robusto, os olhos são mais enrugados, normalmente esse olho mais fino, em forma de elipse, né? Essa goteira, que essa ponta aqui é evidente, que a gente vai ver sempre nos machos, mais evidente que nas fêmeas. Nas fêmeas tem a tendência a ter os olhos um pouco mais arredondados, né? Escurecimento da tábua do pescoço, então a gente vai ver que essa tábua do pescoço aqui nos machos escurece mais. Esse aqui nem é um macho muito bom para a gente ver isso, porque ele está indo, parece provavelmente um macho mais novo, então ele não tem desse escurecimento tão proeminente. Mas então o que a gente fala assim? O macho tem cara de macho, tem aquela cara, a gente brinca que tem aquela cara de mal, né? Pode ser um animal completamente linfático, um animal muito calmo, mas o macho tem aquela cara de mal, que é, né, condições, principalmente as características secundárias dadas pela produção de testosterona do animal,
né? Isso é muito importante, pessoal, porque é o seguinte, se você não verifica no macho uma cara de macho, o que você entende? Vamos pensar. E para fins, né, de hormonais, significa que o animal ele tem baixa produção de testosterona. Por isso a importância de observar a sexualidade nos animais, tá certo? Se o animal tem por exemplo, um testículo pequeno, se ele não tem essas características secundárias, como esse escurecimento da tábua, né, esse olho em forma de elipse aqui, com essas goteiras aparentes, né, esse chanfro mais curto aí, né, mais robusto que a gente vê, né, o que acontece? Significa que o animal produz pouca testosterona e vamos lembrar lá da genética. Qual que é a nossa base? A nossa base é o quê? Sempre o corpo feminino, né? Eu até brinco na genética, eu falo que todo homem já foi mulher um dia. Porque a base inicial do nosso corpo é a parte feminina. O que faz nós virarmos meninos seria a presença da testosterona, né? Isso para fins genéticos, tá, pessoal? Então, a testosterona. A presença da testosterona circundante no corpo faz com que, então, nesse caso, na parte embrionária, a gente crie, né, os órgãos sexuais masculinos, né? É, e depois, lá na vida, vamos falar assim, na pré-adolescência, né, na adolescência do animal, ou mesmo de nós humanos, faz com que a gente receba as características secundárias, né? Que características secundárias são essas, no caso dos bovinos? Então, é isso que eu acabei de dizer, né? Vocês vão ver que o cupim do macho ele cresce muito mais, né? As barbelas são muito maiores, tá certo? Justamente porque são características secundárias. Se o macho não tem cara de macho, significa que ele produz pouca testosterona, e produzir pouca testosterona significa que no animal que provavelmente não tem libido forte, não sei se tem uma boa produção de espermatozoides, provavelmente os testículos deles não serão tão grandes quanto deveriam ser, e ele então tem dificuldade para deixar descendentes viáveis aí. Então, por isso, essa preocupação na sexualidade dos machos, tá? Então, a porção anterior do cupim, né, deve ter essa característica em forma de castanha, né, bem apoiado sobre o dorso, né, e cada vez sendo maior, né, desenvolvido maior conforme a idade. Por isso que eu disse que esse animal aqui, provavelmente é um animal mais novo, o cupim dele ainda está muito pequeno, a tábua está muito, né, muito clara, enquanto o animal mais escuro, né, desculpa, mais velho, começa a ter essas partes mais proeminentes, né? Então, note aqui, ó, o que eu havia falado, a goteira aqui, ela é bem característica, né? O macho tem cara de macho mesmo, aquela cara de mal, indicando a quantidade de testosterona circulante no animal, tá certo? Além disso, tem que ter testículos bem conformados, de tamanhos bons, bem desenvolvidos, de acordo com a idade cronológica, né? É muito comum, né, a gente sempre está pegando a circunferência escrotal dos indivíduos para ver se tem um desenvolvimento bom, né, do testículo. Lembrando que, além dessa importância de observar a circunferência escrotal, indivíduos que têm escroto maior, né, vamos pensar assim, indivíduos que têm o escroto né, os testículos maiores, tem duas vantagens. Uma, em termos de tamanho, ele abriga muito mais produção de espermatozoide, né, capaz de produzir muito mais espermatozoide, né, e uma capacidade maior, né, vamos falar assim, de abrigar esses espermatozoides, né, observar se esses testículos estão bem pendulados, que é o ideal. É lógico que eu não vou pensar num testículo passando aqui do jarrete, né? Mas eu tenho que ter um testículo de tamanho bom, porque no animal, né, gente? Entenda. Tem que ter um testículo de tamanho bom e bem pendurado, considerando, se a gente for pensar também, a parte de resfriamento dessa região, né, que normalmente tem de 1 a 2 graus a menos do que a parte do resto do corpo do animal, né? Então, essa é a importância. Por isso que os testículos dos animais são mais frios, né? Região mais fria, porque para a produção de espermatozoide eu preciso aí de 1 ou 2 graus, né? Vamos falar assim, de 1 a 2 graus abaixo de temperatura. Isso qualquer espécie, tá, pessoal? Até gatos que normalmente você não vê
o testículo, né? Tem maior dificuldade de ver os testículos, principalmente dos felinos, né? Eles têm a tendência a manter os testículos dentro da cavidade celomática, mas na época da reprodução eles colocam esses testículos para o lado de fora, para ter esse resfriamento, tá certo? Então, todos os mamíferos, incluindo o homem, têm essa temperatura um pouco mais baixa dos testículos em relação ao corpo deles, né? A temperatura corpórea, tá bom? Então, isso que a gente verifica. Então, primeira coisa, testículo maior, bem pendulado, não, lógico, sendo exagerado nisso aí, né? Mas pensando numa maior capacidade de abrigar mais espermatozoides. E segundo, que a gente já falou também lá no melhoramento, indivíduos que têm comprimento maior de circunferência escrotal têm a tendência que as filhas sejam mais precoces, né? Entre idades de reprodução mais cedo, porque os mesmos genes que estão envolvidos, né, na determinação desses testículos maiores são também os genes que vão fazer com que a fêmea entre na puberdade mais cedo, né? Então, existe uma relação muito boa, uma correlação muito boa entre circunferência escrotal e filhas que entram em idades, né, juvenis mais cedo, tá bom? Com relação às fêmeas, aí a gente brinca que a fêmea tem que ter cara de fêmea, né? Mais leve, mais delicada, né? O focinho bem mais delicado, os olhos bem menores, não é aqueles olhos saltados para fora, né? A goteira é bem fininha, se a gente for olhar aqui, né? Então, a fêmea, ela tem uma cara de fêmea bem diferente, o cupim é bem pequeno, não tem aquele cupim em forma de castanha, então, note que nos machos, o cupim aqui, ele está apoiado, ele meio que deita em cima do lombo do animal, né? Do dorso do animal, desculpa, olha lá, vamos lá, no macho, olha lá, tá vendo? Ele deita, ó, ele deita aqui em cima. Esse aqui ainda tá mais bonito ainda, ó, tá vendo? Ele deita, ele encosta aqui em cima. Enquanto nas fêmeas você não tem esse tipo de cupim, né? Então, dá para você ver que a cara do animal é uma cara muito mais delicada, né? É importante, então, a gente verificar o pregueamento do úbere, né? Você ter o úbere muito bem preso, né? Úberes que estão bem divididos, observar bem depois a gente vai ver muito isso também lá no gado de leite, mas observar bem esse úbere, se ele tem capacidade de produção de leite, né? Bom, não vai indicar que ela vai ter maior produção de leite, mas se ela tem uma embalagem boa, vamos falar assim, se ela já tem um tamanho bom, significa que ela tem capacidade para abrigar mais leite, e mais leite em uma fêmea de corte, muito importante por causa da nutrição do bezerro, né? Observar o tipo de teta, se as tetas são para o lado de fora ou se elas são para o lado de dentro, que isso é muito importante. O ideal das tetas é reto para baixo, né? Observar se há essa divisão, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse um coração ao contrário, olha lá, como se fosse um coração, um M de cabeça para baixo, né? Se ele tem essa divisão, porque isso tem a ver com os ligamentos laterais do úbere, ligamentos bem firmes. Olhando por trás, esse úbere ele deve dividir, né? Ele deve ter uma divisão que indica o ligamento central que parte aqui do ventre e vai até cá em cima, ele divide esse úbere ao meio, o ideal é que ele seja bem firme, né? O ideal também é que esse úbere, você não vai ver, dificilmente você vai ver isso numa fêmea, né, de zebuíno, mas que esse úbere esteja sempre acima do jarrete, né? Salvo aí, lógico, as vacas GIR, né, que normalmente tem esse úbere bem mais desenvolvido, mas zebuínos de corte, principalmente, você vai ver isso mais dificultoso, né? Então, observar bem esse úbere, né? Teto também a gente observa muito, se o teto é muito grosso, se é muito fino, isso dificulta a pegada do bezerro para mamar. O ideal são tetos de tamanhos normais, né? Em torno aí de 3,5 de diâmetro, mais ou menos, 3,5 cm de diâmetro aí, tá bom? Que a gente observa. Desenvolvimento da vagina, isso é muito importante para observar também, em termos de sexualidade na fêmea. Se a gente observa lá no macho, né? Eu esqueci de falar no macho, a gente observa também a parte do prepúcio, né?
Mas aí prepúcio a gente vê lá nas epimu, lá né, na parte do umbigo, que tem a ver com, a, com, a, com o prepúcio aí, né? Mas na fêmea, a gente vai observar bem a vulva, né? A posição dessa vulva, né? Se o animal, dá para vocês, não sei se dá para vocês observarem bem aqui, mas aqui eu tenho uma vaca que a vulva está um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais deslocada para baixo, enquanto essa outra aqui está numa posição mais correta, um pouco mais acima aqui, né? Que é o ideal, tá certo? Vulvas com muito inclinadas, o animal tem dificuldade, principalmente para a monta natural, vulvas também muito para baixo, também o animal tem dificuldade para a monta natural. Então, observar bem essa posição dessas vulvas, que é o ideal. Ok? E aí, lógico que as fêmeas devem apresentar, então, características secundárias, evidentes, pois tudo ocorre fisiologicamente no animal, é esterilizado na morfologia, evidenciando sempre um equilíbrio ou desequilíbrio na produção de hormônios sexuais. Então, se eu tenho uma fêmea com boa cara de fêmea, eu vou saber que essa fêmea também está produzindo hormônios femininos em quantidades necessárias para que ela possa ser, então, uma boa mãe, né? Note aqui, eu chamo a atenção, olha para você ver uma fêmea aqui, ó, que, olha lá, ó, em termos de úbere, ruim, né? O úbere dela não é muito bom, enquanto a outra tá com um úbere bem bacana, essa aqui já tem um úbere bem pouco desenvolvido, né? Bem puxado para cima, né? Então, ó, são observações que a gente faz, ok? Pessoal, o que a gente tinha para falar, então, com essa parte de gado de corte era isso, tá? A gente para por aqui. Tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Não, tranquilo. Tranquilo, não dúvidas. Essa parte de fêmea a gente vai ver muito mais também, quando a gente vai falando de gado de leite, aí sim a gente se preocupa só mesmo com a parte de fêmeas, aí a gente fala muito sobre isso também, vamos falar um pouco mais sobre aprumos, vamos falar um pouco mais sobre ligamento central, posição de mamilos, né, posição de teto, por exemplo, a gente vai ver muito mais isso aí, tá bom? Bom, se não tem mais dúvidas, deixa eu fazer uma chamada rápida para vocês aqui e liberá-los. E aí a gente fecha essa parte de gado de corte, tá, galera? Então agora a gente fica então à mercê de fazer as aulas práticas e aí dando certo a gente faz semana que vem, não dando certo a gente deixa para outra semana, tá bom? Deixa eu só fazer a chamada aqui. Hoje tem sabatina? Eu ainda não lancei não, eu vou lançar. Aguenta aí que eu vou lançar. Ok. Ou eu não lanço, hein? Tô pensando aqui. Deixar vocês descansar um bocado. Seria bom, hein? Então tá, pronto, combinado. Nós não vamos ter sabatina hoje, tá? Aí a gente dá uma descansadinha aí também. Não fica nem prazeroso, né? Ter a fazer a disciplina. Só verificar quem veio aqui, só um minutinho. Então, a Adriela tá por aí, Alejandro não veio. Ana Beatriz está aí, Antônio também falou para mim que não ia vir, Beatriz está aí, Caroline também, Débora Cristina não veio, Eduardo também falou que não ia vir, Gabriel está aí, Gustavo está aí, Joslaine não, peraí, Gustavo está aqui, peraí, Eu não tô, Isabela não. Jefferson. Oi, tá sim, eu vi. Isadora tá aí, Joslane tá aí, Laís que tá aí, Larissa também tá, Leonardo Ô, também tá, professor. Ludmila. Uai, Gustavo, pulou. Não, mas, Gustavo, eu pulei, mas eu deixei presença. Olha que interessante. Eu Vai sei o ser uma biota, Gabriel. então. Eu sei, Gabriel. Eu não coloquei falta pra você, não. Engraçado, né? É porque a cabeça foi mais rápida que a boca, entendeu? Ah, não, então tá beleza. Leonardo tá aqui, Ludmila também eu vi que tá aí, Marielle também. Aí Nauber não, Raiz sim, Gomes não, Thalia não, Iago não. Beleza? Thalia, coitado, eu vou colocar presença para ela, que ela tentou entrar e não conseguiu, por problemas técnicos aí. Beleza, pessoal? Então,
ficamos por aqui. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau.